Gente, a ideia era fazer ao vivo, mas o YouTube não funcionou. O link que eu enviei para vocês. E o Instagram também não funcionou. Sabe por quê? Porque eu achei que eu tinha carregado o celular e quando ele começou a fazer a transmissão, acabou a bateria do celular. Mas daí, o que que eu fiz? Eu vim aqui, vou gravar esse conteúdo para vocês e vou colocar ele tanto no YouTube quanto no Instagram para vocês poderem aprender sobre esse conteúdo. E de uma certa forma eu vou ir apresentando a formação para vocês. Vocês vão me conhecendo e vão entendendo como que vai funcionar essa formação, né? Em consultoria em amamentação. E para quem tem também o desejo de fazer junto a formação de colocação de brinquinho na técnica humanizada. A amamentação é algo que eu trabalho já há anos. E então eu já atendi muitas famílias, muitos bebês nessa área. E hoje eu me sinto pronta para ensinar outros profissionais que queiram trabalhar com a amamentação. E eu falo mais. A amamentação é algo que requer muito aprendizado, muita paciência e muito conhecimento. Embora é algo natural, mas é algo que cada dia mais o processo é, ele vai se tornando mais difícil para as famílias. Se é que vocês me entendem, se é que vocês sentem que isso faz sentido também aí na jornada de trabalho de vocês. Acredito que muitas já são da área da saúde, né? E o diferencial da formação é o método que eu utilizo para os meus atendimentos. Esse método, ele foi criado, eu falo que esse método, ele foi criado de uma experiência e de uma vivência de 17 anos de carreira profissional. Então, durante o meu trabalho na unidade hospitalar, numa maternidade onde eu atuei, ali, cada dia eu aprendia e também eu me aperfeiçoava cada dia mais, e ali eu criava a minha habilidade técnica, a prática. E é através de toda essa experiência que hoje eu consigo ajudar outros profissionais também a aplicarem esse método, que chamam método MOA. Método MOA. É um método desenvolvido por mim e ele está baseado no atendimento humanizado. E o que, que é esse MOA? Esse método MOA? É um método de orientação, aconselhamento e humanização para você atender, né, a amamentação. Então, ele requer muita habilidade de comunicação e é isso que eu trago como diferencial para vocês nesse método. A habilidade de comunicação, porque muitas vezes muitos profissionais eles sabem o conteúdo, eles sabem que a mulher precisa amamentar, que o bebê precisa mamar no peito, mas muitas vezes as nossas ferramentas de comunicação, né, a nossa habilidade da comunicação, ela não é eficiente no sentido de você fazer aquela mulher entender e compreender que é necessário passar por esse processo. Porque é um processo difícil, né, que demanda muita paciência e muita persistência, né? E aí entra o nosso número
o nosso número de desmame precoce também. A mulher, ela começa, ela inicia, mas ela não consegue persistir, continuar com o processo e acaba vindo o desmame precoce também. Está relacionado toda a vida social dela também hoje, a nossa vida cultural também influencia bastante no processo de amamentação. Mas o intuito e o objetivo é trazer experiências, trazer informação certa para que vocês consigam ajudar as clientes de vocês. Quer seja onde vocês trabalham, no hospital, numa unidade básica de saúde, num consultório, quer seja criar uma carreira para começar a trabalhar com a amamentação, você terá essa oportunidade de realmente receber aquilo que é necessário para você atuar no aleitamento materno. E eu trago um conteúdo também um pouco diferente dos cursos, das formações que vocês encontram por aí, porque além da enfermagem obstétrica e de toda esse conteúdo científico, né, científico que eu trago sobre a alimentação, eu trago também um saber sistêmico que está relacionado com a parte emocional, a parte sistêmica, familiar. Então, você vai também ter um outro olhar sobre o seu cliente e sobre a amamentação. Porque nós, seres humanos, somos seres relacionais e mamíferos. Precisamos do leite materno. E relacionais porque nós precisamos de relacionamentos. Nós, seres humanos, precisamos de vínculo afetivo. Não sei se você já se viu sozinha, um sentimento de solidão. Muitas vezes, você às vezes até tem as pessoas ao seu redor, mas é muito comum a gente sentir, né, essa necessidade de estar próximo ao outro, de ter esse vínculo afetivo, ou a gente tem a necessidade de que as pessoas se importem com a gente. Aquela pessoa que te manda uma mensagem, que fala, olha, como você está hoje? Posso te ajudar em alguma coisa, que sempre está ali pronta para te ajudar? Você vai criar um vínculo, você pode criar um vínculo afetivo com ela, porque você sente essa necessidade, tá? Porque nós somos seres relacionais. Nós precisamos do vínculo, do contato físico e do pertencimento. Nós precisamos sentir pertencente a esse mundo, a essa família, a essa sociedade. E por isso, o processo de amamentação, nós denominamos ele um ato magnífico. É algo inicial, primordial para os seres mamíferos e relacionais na vida. Porque é ali que ele vai ter o seu primeiro alimento, que é o leite materno, proveniente do corpo humano, da natureza humana. E o que acontece? Também você tem um vínculo afetivo, você tem um contato físico. Esse contato físico faz com que você libere substâncias que te traz o sentimento de afeto. Ou seja, você se sente amada, você se sente bem por conta desse hormônio. E o principal hormônio é a ocitocina, que vocês irão aprender ao pé da letra tudo sobre a ocitocina, que é o hormônio do amor. Por isso, a ocitocina, ela é também um hormônio liberado durante o processo de amamentação. Faz sentido? Olha, que incrível! Além do leite oferecer esse alimento importante, né, em questão física, nutricional, vitaminas, calorias, proteínas,
Ele vai sustentar esse vínculo afetivo, ou seja, enquanto a mãe amamenta, a mãe está transmitindo aconchego, proteção, calor e amparo ao bebê. Agora imagine comigo, o seu bebê dentro da barriga, num espaço bem apertadinho, quentinho, escuro, silencioso. Então ali ele está muito aconchegante. E quando ele nasce, ele vem para o mundo, né? Ele conhece esse mundo externo, aonde não é só ele mais, aonde não tem só a cápsula, a bolha dele. Ele sai dessa bolha. E ali começa o princípio, né, da lei da sobrevivência. Então ele já começa tendo que respirar sozinho, ele precisa sugar para se alimentar e ele precisa do amor para ele se sentir seguro. E assim, muitas mulheres eu sei que não conseguiram amamentar, eu entendo. Eu não vim aqui no sentido para julgar nenhuma mulher, muito pelo contrário. Mas eu trago informações importantes para quem quer amamentar, para profissionais que querem ajudar outras mães a amamentar, e no sentido de dizer que realmente esse processo ele é importante para o início da vida, não só para a questão nutricional, tá? E é esse ponto que nós vamos conversar hoje, a questão de afeto, de vínculo, porque a gente fala, cria vínculo afetivo, mas e aí? Vamos entender esse vínculo afetivo? Porque a parte nutricional todos nós já entendemos. Nós entendemos que o leite materno tem muitas questões, tem muitas fatores de proteção, né? Que são os anticorpos, enfim, mas esse vínculo afetivo ele precisa ser falado também, porque é uma necessidade do ser humano. Então, quer seja peito ou mamadeira, né, um bebê que foi necessário ele ser amamentado pela mamadeira, o importante também, o bebê precisa ser nutrido dessa energia física da mãe. Então, abraços, contatos, né? A nossa pele, ela é o maior órgão de que sentimos, que o órgão do sentido, né? Então, você ao toque, você sente. Então, quando você faz uma sessão de massagem, é bom? Muitas pessoas não gostam desse toque, né? Mas aí são questões, é, questões singulares de cada um, mas o nosso corpo, a nossa pele, ela é o maior órgão do toque, não é? Então você precisa tocar o bebê, você precisa ele precisa ser nutrido dessa energia física da mãe, tá? Não só o ato de sugar, mas o colo, o abraço, o aconchego, o cuidado, o carinho, tá? Dessa parte física também é importante, que a mãe pode também entregar enquanto ela oferece uma mamadeira para o seu bebê. E aí, eu vejo assim, muito comum as mães falarem assim, não deixa o bebê acostumar no peito, porque ele vai fazer o seu peito de chupeta. Primeiro, o bebê não sabe que é chupeta. O bebê vai aprender tudo aquilo que você ensinar para ele. Quando você faz essa associação, você deixa de oferecer, né, as mamadas que o bebê precisa, porque ele vai fazer o seu peito de chupeta. Mas olha, para e pensa comigo. Quantos anos você vive? Vamos colocar em média 70 anos. 70 anos, o seu bebê nasce e precisa de 2 anos, pelo menos, para ser amamentado. Então, são 2 anos que requer um cuidado especial para o seu bebê durante a amamentação. Os outros 78 anos, o seu bebê não vai mamar.
Então, o que acontece que se torna tão difícil esse processo para algumas mulheres que ela não consegue dedicar 2 anos da sua jornada, da sua vida toda para amamentar. E o método MOA, ele traz esse sentido também. Então, vocês irão trabalhar as questões físicas, emocionais e sociais. Vocês, claro que vocês não vão se tornar uma psicóloga a ponto de atender urgências psicológicas e emocionais, mas vocês vão ter uma teoria que vai ajudar a vocês compreender o sentimento, a emoção daquela cliente e fazer com que você consiga atendê-la de uma forma que ela precise. Porque se você dizer só para ela assim, olha, o seu bebê precisa mamar, é assim, é normal, ela não vai entender. E aí, você, então, onde eu parei, você deixa de oferecer a sucção do bebê, tá? Porque o bebê vai fazer o peito de chupeta, então assim, não importa. O tempo do bebê não existe, é livre demanda. Então, cuidado, né, com as equipes, né, de saúde, elas impõem que o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas, mas ela não explica, assim, de verdade, a essência de tudo isso, o motivo de tudo isso, e a mãe coloca na cabeça que o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas, e o bebê não mama de 3 em 3 horas, o bebê que mama leite materno, ele mama de uma em uma, de 2 em 2, de 3, de 4. Depende da demanda do bebê, da necessidade do bebê, do peso. E então, todas essas informações é importante. Você não deve dizer isso para uma mulher, o seu bebê precisa mamar de 3 em 3 horas e ponto. Você precisa explicar e você precisa ajudar ela a encontrar a solução e o que vai servir para esse binômio, mãe e bebê. Então, é livre demanda, sem regras, sem horários, sem esquemas e protocolos no primeiro mês de vida. Porque o primeiro mês de vida é o mês que ele está criando a sua rotina. Então, nós falamos que a amamentação ela é uma oportunidade única de conexão com esse nosso lado primitivo, selvagem e intuitivo. A conexão, você se conecta com outra pessoa através do olhar. Vamos iniciando. Se você fechar os olhos muitas vezes e não olhar dentro do olho, né, do seu cliente ou do seu parceiro, ou do seu filho, é muito difícil você se conectar com ele. O olhar entre mãe e bebê é importantíssimo, principalmente na primeira hora de vida, na sala de parto, enquanto ele acabou de nascer. Este vínculo não pode ser interrompido. E vocês vão aprender isso de uma forma muito rica também dentro da formação, né, de amamentação, porque isso faz uma diferença lá na frente, na vida adulta desse bebê. Que talvez até o seu vínculo com a sua mãe também possa ter sido interrompido. Então eu faço a pergunta aqui para você. Quando você pergunte para sua mãe como foi o seu nascimento e como você se comportou logo após o nascimento, se vocês se manteram juntas ou se foi preciso você se separar da sua mãe. E depois você me conta. Então, dentre todos os mamíferos, nós, humanos, estamos entre os que mais necessitam do vínculo simbiótico com a mãe nos primeiros 24 meses de vida. 24 meses. Não é 1, 2, 3 meses, é 2 anos. Mas nós temos uma contradição, né, da nossa lei brasileira, que dificulta bastante esse vínculo, né, de mãe e filho.
aonde ela precisa retornar ao mercado de trabalho, e a maioria com 120 dias, que é a licença de 4 meses. E você, como uma consultora de amamentação, uma profissional que apoia a amamentação, pode estar com ela dentro desse processo aí do retorno ao trabalho, fazendo com estratégias, né, e muito planejamento para que ela consiga continuar amamentando, porque essa é uma das dificuldades da mulher e uma dos principais motivos de desmame precoce. É o retorno ao trabalho e que nós estamos inserida nesse contexto social, hoje ele é cultural, as mulheres saíram para o mercado de trabalho buscando a igualdade. Lembrando que nós, mulheres, precisamos entender que nós somos iguais perante aos direitos, talvez trabalhistas, mas não como características. Nós nunca vamos ser como homens em características, é, em questões em questões físicas, psicológicas e emocionais não somos iguais, porque somos seres diferentes no pensamento, no sentimento e no corpo físico também. Faz sentido? Então, essa é uma dificuldade muito grande que a mulher enfrenta. E muitas mulheres são frente de casa, frente, né, do sustento, e aí atrapalha mais ainda esse processo da amamentação. E daí, com tudo isso, vem essa primeira separação emocional, né, da mãe e do bebê, aonde ela é obrigada a entregar o bebê para uma babá, para uma escolinha, mas sabemos que somente mãe consegue criar essa conexão tão íntima com o seu filho. Né? A babá conhece a criança com o tempo, a escola, mas somente a mãe consegue criar essa conexão profunda e intensa com a criança. Então, gente, é com ela, com nós, com você, que a criança aprende a linguagem do amor, do servir. Por quê? Quando o seu bebê nasce, você precisa ensinar para ele o seu você precisa ensinar não. Você precisa entregar para ele o seu melhor. E o seu melhor é o seu tempo, a sua disponibilidade e o seu leite. Esse é o seu melhor. O leite materno, ele é considerado padrão ouro dentre os alimentos para bebês. E ele é identificado como a excelência na vida adulta. Olha que grandioso! Isso tudo vocês vão aprender com muita profundeza na formação de amamentação do método MOA, porque é uma linguagem do amor assim muito, muito intensa e magnífica, como eu falei lá no começo, que ela é responsabilidade da mulher, tá? Tá, então nós entregamos o melhor. E aí, o que acontece muitas vezes? Por falta de oportunidade, por falta de informação, por falta de muitas coisas, essa mulher não consegue entregar o seu melhor para ela, para o seu bebê. E ela entrega o quê? O que ela ensina a criança quando ela deixa de amamentar? Que a gente é preciso se separar, que ela se comunica dizendo que ela precisa do tempo para ela. Então ela não consegue dispor esse tempo para amamentar, porque muitas mulheres, elas se sentem presas, elas se sentem, elas não conseguem doar esse tempo, né? Porque no começo, gente, é muito tempo mesmo que a gente fica amamentando. Então elas não conseguem doar esse tempo. Então a gente já começa, né? A mulher já começa ensinando para essa criança que o tempo é dela. E aí vem esse egoísmo, né, do tempo. Então é para mim, tudo para mim, né?
Porque faz sentido. Então, essa mulher, ela não dispôs o tempo para o seu bebê. Lembrando que quantos anos ela vive e quantos anos ela vai amamentar, né? É bem pouco, muito pouco perto da vida, da vida toda dela. Ela ensina que o comprar leite, né? Que o dinheiro é muito mais importante do que o alimento natural, do que o que vem da natureza. Então, porque ela tem que comprar o leite. E para ela comprar o leite, ela precisa trabalhar para comprar o leite. E, enfim, se a gente for imaginar tudo aquilo que ela deixa de entregar, né, para o bebê, nós vamos ficar aqui por muitas horas, né? Cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter uma opinião e a sua opinião é importante, né? O seu modo de pensar também. Se você não pensa assim, não tem problema nenhum, né? E, e é isso. Então, se houver um movimento do afeto interrompido em direção, né, a essa mãe na infância, então o adulto que tem esse processo interrompido hoje, ele pode estar enfrentando dificuldades no trabalho, no sucesso da vida. Por quê? Agora eu vou explicar isso para vocês. O que acontece? O vínculo afetivo entre mãe e bebê, ele serve também para desenvolver o amor próprio, né? Então, nós, seres humanos, somos espelho da nossa mãe em relação ao amor próprio. A forma como a gente se ama é a forma como fomos amados desde o nosso nascimento. E esse amor próprio está muito relacionado à forma como você se cuida, a forma como você entrega o amor para você mesmo. E nós sabemos que muitos problemas de profissão, de dinheiro, está relacionado ao amor próprio. Quem busca o amor próprio, você pode avaliar e analisar agora entre as pessoas. Quem busca o amor próprio, as pessoas que buscam amor próprio, elas conseguem se desenvolver melhor profissionalmente do que as que não têm amor próprio. E aí o amor próprio também é um tema que vamos trabalhar dentro da formação de amamentação. Porque para você se tornar um profissional bem-sucedido, você precisa encontrar também o seu amor próprio. Porque você pode fazer a formação, você pode adquirir todo o conhecimento, a prática, mas o que vai te trazer a satisfação daquilo que você está fazendo realmente está muito relacionado ao seu amor próprio. Então, quando a mulher ela amamenta o seu filho, ela também está ensinando esse bebê, essa criança, a desenvolver o seu amor próprio também, porque é através do amor dessa mãe que esse bebê vai ser contagiado e influenciado também para se amar. Ah, tá. Então, tudo está interligado. Veja se faz sentido para vocês. Senão, não existiria. Senão, se o leite materno não fosse o ideal para o ser humano, ele não existia, né, na natureza humana. E qual é o principal objetivo dessa formação? É fazer com que você se torne um profissional capaz de resgatar essa natureza humana, para que as pessoas se tornem mais amorosas,
para que as pessoas se tornem mais afetivas umas com as outras e para que as pessoas se, se resgatem também do seu amor próprio, né? Daquilo que te alimenta, daquilo que te faz crescer. Porque, ó, pensa comigo, o leite materno, ele é o leite que dá o crescimento à vida. E o leite materno, ele é o principal na vida dentre dos 2 anos de vida. Então, você nasce, você é alimentado pelo leite 6 meses de forma exclusiva e depois até 2 anos ou mais. E passar por esse processo, entregar o leite materno para o seu filho é entregar o amor, é entregar o amor próprio e a excelência da vida. Por isso falamos que a amamentação e a relação do sucesso na vida. Agora imagine as pessoas que não receberam amor enquanto eram crianças. Será que elas enfrentam dificuldades na vida? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, essa mensagem. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. O método MOA, ele está baseado em todos esses ensinamentos e eu espero você quando você se sentir pronta, quando você se sentir capaz e quando você se sentir merecedora, que você venha com a gente, que você venha comigo para essa formação, porque eu vou entregar também o meu melhor para vocês. Um grande beijo. A live ao vivo não saiu, mas ela saiu gravada, tá? E em breve teremos novo assunto.